Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 56 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 28 de setembro, que maravilha, hein? Já o mês de setembro indo embora, e já estamos aí há 3 meses praticamente, outubro, novembro e dezembro, do final do ano. 9h57, quinta-feira, bom dia para Maria Clara e também bom dia para André Lima, que participou hoje aqui conosco. Bom dia, André. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo pelos estúdios da Rádio Virtual News, agora com um novo endereço de portal rv1.com.br. Demorei para decorei, tá pensando que decorou. O pessoal sempre acompanha lá. Também agradecer a Maria Clara, que está sempre cuidando da nossa estrutura, o nosso background aqui, e permite que a gente sempre faça toda quinta-feira, não só a quinta-feira, né, a semana toda, um programa especialmente dedicado a você que está em casa. Mandar um abraço também para os nobres amigos participantes dos outros dias, que eu estou com saudade. Acabei de falar aqui, Cezinha, os meus xarás o André Santos também, o André Louro, a que faz a quarta-feira, a Denise, a Denise, né? Denise. Ainda não tive o prazer de dividir uma bancada com ela, marcar um dia também pra gente fazer esse bem bolado, a Ju e tantos outros que têm vindo aqui a brilhantar esta cadeira que agora eu estou. Reginaldo Nascimento também participando agora. Participou? Está aumentando muito. Aí Reginaldo, um abraço, meu irmão. Um abraço. Dos nossos estúdios. Eu ia falar desse time maravilhoso de comentários. A gente precisa marcar um outro daquele que nós fizemos no ano passado, foi, finalzinho do ano, né? Fizemos aí todo mundo junto, né? Doutor Heitor, mandar um abraço também, eu sempre vejo ele. Doutor Heitor, obrigado. Mais 58 minutos, vamos conhecer a pauta do Virtual News desta quinta-feira? Bora! Vamos lá. Principais notícias desse dia 28 de setembro de 2023. Câmara Republicana dos Estados Unidos realizará a primeira audiência de inquérito de impeachment de Biden. Dólar sobe para R$ 5,04 e fecha no maior valor desde maio. Está sob controle, relaxa. Cartório de notas fazem ação de assessoramento gratuito em São Paulo. Olha. Rosa Weber se despede do STF e abre nova vaga para indicação de Lula. Fim do marco temporal. STF define indenização para ocupantes de boa-fé. Aprovado no Senado, marco temporal para terras indígenas segue para sanção. Tá, essas são as matérias do Virtual News de hoje, hein? Olha só, o marco temporal tem 2 situações que a gente está falando a respeito. Agora, vamos para as manchetes desta quinta-feira que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Secretaria de Saúde registra aumento de 8% no número de transplantes de coração em 2023. Universaliza São Paulo. O governo de São Paulo prorroga prazo para adesão de municípios. Isso tem a ver com saneamento básico, hein? Contraste térmico de El Niño. Especialistas explicam sequência de 9 ciclones no Rio Grande do Sul em 3 meses. Matéria do G1. Banco Central eleva para 2,9 a projeção de crescimento do PIB neste ano. Manchete do R7. Campos Neto se diz a favor da taxa de taxar super ricos e elogia decisões corretas do governo. Matéria de Isto É. Vendas da indústria de máquinas e equipamentos caem 4,4% em agosto. Isso está ligado ao ramo da agropecuária, o agronegócio.
A ameaça de veto ao Brasil por causa do CAF não existe em carta citada por Haddad. Matéria da Folha de São Paulo. Reservatórios estão no melhor momento. Ministro diz que não há necessidade de horário de verão. Jornal do Brasil. Opa! Emprego. Comércio deve abrir 110 mil vagas temporárias este ano. Maior patamar em uma década. Matéria de O Globo. Lula vai vetar projeto do marco temporal aprovado pelo Congresso. Os bastidores da festa de Renan Calheiros. Estadão. Lula faz mandato intuitivo e cheio de vontades e não conseguiu pacificar o país. Também está no Estadão. Então aí, essas são as manchetes. Tem bastante coisa aí, mas aquilo que tá falando do ministro a respeito do horário de verão, não falou qual foi o ministro? Minas e Energia. Minas e Energia. Tá, eu não lembro o nome dele. Porque, na verdade, o apagão não foi culpa de acordo com o operador do sistema, não foi culpa não foi nenhum tipo de boicote, ou então fizeram uma sabotagem, nada disso. Na verdade, nem o vento, nem o sol, nem a energia solar, nem a eólica conseguiram alcançar aí e ficaram abaixo e acabou provocando o apagão. Acabou o apagão. Mas a culpa é de quem? A culpa é do vento, a culpa é do sol. É sempre a culpa é das estrelas, né? A culpa das estrelas. Eu quero fazer a colocação aí, Márcio, é o seguinte, nos 3 ou 4 últimos anos que não teve horário de verão, as pessoas reclamaram dizendo que era uma medida do governo anterior. E não é isso. Nós já discutimos aqui, e eles diziam o seguinte, que antigamente, tá, quando as temperaturas eram um pouco mais amenas, o horário de verão servia como uma maneira de economizar energia, porque você meio que dissipava aquele horário de pico que é entre as 6 e 8 horas da noite, tá todo mundo chegando em casa, tomando banho, ligando televisão, usando equipamento, papapá. Então você dissipava com o horário de verão. As pessoas passavam mais tempo fora de casa e chegavam mais para a noite, então vinham em horários assim picados. Então não havia uma sobrecarga no consumo. Com o avanço da tecnologia e com o aumento de número de ar-condicionado nas casas, as pessoas mesmo com o verão, elas não saem, elas ligam o ar. Então o consumo de energia subiu do mesmo jeito. Por isso que eles deixaram de fazer o horário de verão, porque não estava fazendo economia nenhuma. Entendeu? Não, porque você tinha mais tempo de luz solar, menos tempo, então você ficava mais, você saía um pouco mais tarde, chegava um pouco mais tarde e tinha aquela compensação. Uma compensação, na verdade, você dissipava. O pessoal fala, poxa, não tem aquele rush, não tem horário do rush? Isso. O horário do rush subia dentro do consumo de energia, que subia. E agora hoje o número de ar-condicionado está muito maior. Então, e antes o horário de verão era uma desculpa para as pessoas não irem para casa, ficava na rua, entendeu? O local mais fresco, então elas demoravam para chegar em casa. Deixava para chegar no finalzinho e eles chegavam cada um no horário, era todo mundo ao mesmo tempo, como é o horário de rush, né, que você falou. Mas com o ar-condicionado não adianta, a pessoa tá calor, ela põe a cabecinha para fora, eu não vou sair hoje e pumba. Entendeu? Liga o ar e fica em casa. E como agora as reservas estão, né? Segundo o ministro, as reservas deve ser de água, né? Que ele falou, sim, né? Os reservatórios estão cheios, então não precisa de horário de verão. A culpa é das estrelas. Passa pano mesmo, continua passando pano. Essa conta quem vai pagar, eu não vou pagar sozinho não, viu? A questão do Haddad citou lá alguma coisa relacionada ao CAF e na verdade não consta na carta que ele havia dito. 10 horas, o impeachment do Biden é matéria, né? Foi mal. 10 horas mais 4 minutos. Vamos para as matérias do Virtual News desta quinta-feira. Pau no gato. Câmara Republicana dos Estados Unidos realizará a primeira audiência de inquérito do impeachment de Biden. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, liderada pelos republicanos, realizará sua primeira audiência na quinta-feira em seu inquérito de impeachment contra o presidente democrata Joe Biden, 2 dias antes do prazo final do Congresso para evitar uma paralisação do governo. A audiência do Comitê de Supervisão da Câmara provavelmente não revelará novas informações sobre os laços financeiros de Biden com seu problemático filho Hunter Biden, de 53 anos, que buscou uma série de empreendimentos comerciais internacionais enquanto lutava contra o vício em álcool e drogas. Eita. Em vez disso,
servirá como uma espécie de justificativa para a investigação e uma revisão dos detalhes que os republicanos descobriram até agora, de acordo com James Comer, presidente do painel. Os legisladores ouvirão um contador forense, um ex-funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e um professor de direito. Os republicanos alegam que Biden e sua família lucraram pessoalmente com as políticas que ele seguiu como vice-presidente durante a administração do ex-presidente Barack Obama entre 2009 e 2017. Separadamente, eles também alegam que o Departamento de Justiça interferiu em uma investigação fiscal de Hunter Biden, filho do presidente. As informações são da agência Reuters. Esses processos políticos de impeachment, né, parece que é igual no mundo todo, né? Aqui no Brasil é igualzinho. Quando eles querem, de alguma forma, desgastar a imagem política, né, e atender a esses diversos interesses escusos e multiversais, aí eles inventam um processo judicial. Eu quero lembrar que ontem encerrou a CPI do MST, né? Achei CPI do MST. Sem conclusão. Encerrou sem conclusão, sem votar o relatório final, por decurso do tempo. Eles perderam o prazo, mas pediram prazo quando queriam prorrogar. Pô, cara, pelo amor de Deus, deixa eu... Olha, eu vou te falar, meu irmão. É difícil, vou viu? Te falar, difícil, bicho. viu? A gente discute muitas vezes a capacidade técnica dos eleitos, né? Porque, na verdade, a gente estava falando ontem isso aqui sobre referente às comissões, né? As CPIs, né? Não basta ser deputado para fazer a CPI. Você tem que ser um deputado e conhecer de um rito e saber fazer o objetivo de uma investigação, a sequência. E não só uma instagramação. Não, Márcio, faz parte, né? Do... CPI, CPMI. Faz parte, né, do métier político, né? Não, mas não pode ser o objetivo maior, né? Ele não, é a consequência. Mas, infelizmente, acaba em pizza, né? E ontem eu vi até o cara falando que a pizza de ontem acabou fria. Chegou nem a esquentar a pizza. Comeram pizza fria. Ai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é nada, agora, isso aí é só pra blá blá blá, né? Aí você vê a questão do Biden aqui, uma situação que envolve ele como vice-presidente e envolve o filho, isso entre 2009 e 2017, na gestão do Obama, em que ele era vice-presidente. Então, aqui no Brasil, situação, o que eu acho interessante é que assim, prescreveu lá? Não, então. O caso do Bolsonaro com a Maria do Rosário foi em 2014, aquela declaração infeliz. Não vão abrir investigação? Sim, aí nós comentamos ontem também. É isso, meu. Olha. Agora o Biden cada dia que passa eu fico mais enojado desse governo aí, pelo amor de Deus. O Trump subindo nas pesquisas, o governador da Califórnia já saindo na tangente, e o Biden agora pode não dar em nada, mas também pode dar em alguma coisa. Mas de certo, o que está havendo é desgaste. Exatamente. Desgaste. 10 horas, 9 minutos. Bora. Próxima matéria. Dólar sobe para R$ 5,04 e fecha no maior valor desde maio. Influenciado pelos fatores externos e domésticos, o dólar voltou a superar a barreira dos R$ 5,00 pela primeira vez em 4 meses. A Bolsa de Valores teve uma pequena recuperação, encerrando a sequência de 5 quedas. O dólar comercial fechou ontem, quarta-feira, vendido a R$ 5,048 centavos. 0,48 centavos, com alta de 0,061, mais 1,22%. Exceto pelos primeiros minutos de negociação, a cotação ficou acima de 5 durante toda a sessão. Na máxima do dia, por volta das 14h30, a moeda norte-americana chegou a R$ 5,08. Com o desempenho desta quarta, o dólar está no maior nível desde 31 de maio, quando tinha fechado em R$ 5,07. A divisa acumula alta de 1,96 em setembro e cai 4,93 em 2023. O mercado de ações teve um pequeno dia de trégua. O índice Bovespa da B3 fechou em entre 11,327 pontos, com pequena alta de 0,12. Ações de petroleiras, mineradoras e companhias aéreas tiveram fortes altas. Os papéis do banco e dos varejistas caíram. Esta foi a terceira alta seguida do dólar, que iniciou uma sequência de altas na última semana após o Federal Reserve
indicar que pode elevar os juros básicos nos Estados Unidos pelo menos uma vez até o fim do ano para conter a inflação e o aquecimento da maior economia do planeta. As taxas de longo prazo dos títulos de tesouro norte-americanos, considerados os investimentos mais seguros do planeta, atingiram o maior nível de 2013. Juros altos e economias avançadas pressionaram a fuga de capitais e países emergentes como o Brasil. Em meio a uma expectativa de nova elevação de juros nos Estados Unidos, o atual ciclo de queda da taxa Selic, juros básicos da economia, também pressiona o dólar. Isto porque a diferença entre as taxas brasileiras e as norte-americanas cai, apesar de estar entre os maiores do mundo. Dificuldades para o governo cumprir a promessa de zerar o déficit primário no próximo ano também contribuíram para o pessimismo entre os investidores. As informações da Agência Brasil. Agência Brasil. Cara, isso aí é complexo aí, viu? Esse negócio aí de você falar, por exemplo, o dólar subiu, terceira vez. A gente não torce para que o dólar suba, a gente quer que a moeda se estabilize, a moeda brasileira se estabilize, que o governo seja possível a gente fazer ter boas expectativas, né? Perspectivas melhores para frente. Aí você vê aí mais uma vez, sempre que se fala em taxa Selic, tem que baixar. Meu, não pode baixar de maneira desenfreada, como já teve um controle artificial da inflação no passado e que elevou o país a momentos catastróficos. Tá? As pessoas não lembram disso. Mas foi culpa das estrelas. Não, gente, é uma questão de mercado. Você tem um produto e se esse produto for escasso, ele é mais caro. Se ele for abundante, ele acaba reduzindo. Então, a taxa Selic na semana passada, nós falamos aqui que ela reduziu 0 ponto percentual, não foi isso, Márcio? 0,5. Então, isso é uma notícia boa. Quer dizer que o país anda ali, né, de certa forma, está se estabilizando. Mas isso é um reflexo natural do que iria acontecer pós-pandemia. Não é o governo atual, gente, não é. Ia acontecer, qualquer presidente que estivesse e tomasse as medidas, gradativamente o mercado ele vai se ajusta. Ele vai baixar os juros, o dólar, a tendência aí, acho que era estacionar em R$5. A tendência é essa. Então vai subir e vai descer, né? A gasolina é que não baixa, a gasolina só aumenta. Aí eles tiram lá, põem aqui, repõem ali e na bomba a gente continua pagando. Agora, você vê, é difícil essa correlação, né? Você aumenta o dólar, fica bom pro país. Aí baixa o dólar, fica ruim pro país. É uma correlação difícil de você equalizar. Porque quando aumenta o dólar, eles falam que o produto aumenta porque a nossa vaca come o trigo que é exportado, né? Aí quando baixa o dólar, é ruim pra gente porque o mercado interno não consegue competir com o mercado externo. Quando o dólar sobe, fica mais interessante exportar. Quando o dólar cai, o negócio é o mercado nacional, né? Mas aí o mercado nacional grita porque vem produtos de fora para concorrer no mesmo preço. Então, e aí fica complicado. E você disse bem, né? É uma questão de reflexo, né? O governo vai fazer com que as ações sejam melhores ou piores. Ou piores, exatamente. Então agora, essa movimentação do dólar, é engraçado, interessante a China, né? A China tem uma reserva de dólar incrível, né? Então a China, quando ela mexe no mundo, a coisa pega. Márcio, a China, bicho, a gente esquece que a China não virou a potência que ela é hoje, de ontem para hoje. Não foi isso. Os caras começaram na década de 70, sabe? Lá atrás os caras não tinham que comer, o negócio tava feio. Um olhou pro outro e falou assim, olha, ou a gente arregaça as mangas e trabalha, ou a gente vai perecer. Mas tem uma legislação trabalhista muito rígida. Tira. Tem uma legislação fiscal muito rígida. Tira. Tem não sei o que muito rígido. Tira. Vamos trabalhar. Todo mundo se doou para isso, né? Então, o pessoal meio que, se a gente for olhar sob o ponto de vista trabalhista, as condições são péssimas, tá? E todo mundo consome produto da China. Eu quero ser chinês, mas não quer trabalhar aqui no chinês. Antigamente, o produto chinês, o pessoal ficava, China, não é? Agora hoje já está descontando aí pau a pau carros. Porque isso foi um erro da ganância das grandes marcas. Porque o país chinês foi inteligente, ofereceu mão de obra quase escrava para as marcas, para que as marcas se instalassem lá.
Só que aí as marcas levaram para lá o quê? A tecnologia, conhecimento. Exatamente. Aí do lado daqui a gente tinha uma Samsung e aqui do lado a gente tinha uma Samsung, que era a mesma tecnologia. Aí a Samsung virou o nome daquele celular que tem Xiaomi. Xiaomi. Virou Xiaomi. Xiaomi. Eu mesmo, o meu tem 3 anos. Os carros de marcas famosas vieram a Xiaomi. Não é Cherry, tem o Xiaomi. Tem uns nomes aí. São uns carros bonitos, o símbolo parece um C assim. Então, entendeu? Então, a tecnologia. mercado. Exatamente. Então eles chegaram num ponto sei lá, na beira do precipício e falou, ou a gente pula ou a gente volta a trabalhar, e foram. Claro que de lá pra cá muita coisa mudou e hoje eles precisam rever algumas coisas, né? Por exemplo, não é justo a gente competir com um país que não respeita nenhuma regra internacional de comércio. Não é justo, Márcio. Entendeu? A gente, para produzir uma caneca, paga quase 40% de imposto e eles não pagam nada. Aí esses 40% é de desconto. Entendeu? Aí sai na frente, né? Aí tem essa questão. Sai muito na frente. E aí, como a gente acaba deixando. Tudo bem, a gente procura qualidade, mas a qualidade ela tá ali pau a pau, você procura preço. E tá aí. O dólar é a moeda do mundo. Do mundo. Do mundo. Então a gente fica sempre de olho no dólar. 10 horas mais 17 minutos. Próxima matéria. Bora. Cartório de Notas fazem ação de assessoramento gratuito em São Paulo. Isso é minha área, hein? Isso é minha área, hein? Regularização imobiliária, compra e venda de propriedades, inventários, divórcios e testamentos. As pessoas que têm dúvidas sobre esses assuntos poderão receber uma orientação gratuita neste sábado, dia 30, na primeira edição da Jornada Notarial da Família. O evento será realizado no Conjunto Nacional em São Paulo. A partir das 10 horas, notários e escreventes dos tabelionatos de notas de São Paulo estarão concentrados no local para prestar orientações gratuitas aos interessados. O objetivo é informar a população sobre a importância de se regularizar a convivência e a moradia. A simples realização da escritura de união estável pode solucionar uma série de questões que podem dar dor de cabeça para um casal caso o relacionamento não dê certo, disse em nota Daniel Paes de Almeida, presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. Os documentos podem estabelecer um regime de bens daquela relação, provar o início da convivência, facilitar a alteração do nome e a conversão da união em casamento, bem como garantir direitos juntos ao INSS, convênios médicos odontológicos e clubes, completou. O foco da ação é orientar os cidadãos sobre como regularizar a sua moradia e obter escritura pública, documento que é essencial para a prova de negócio jurídico. A jornada notarial da família acontece nesse sábado, dia 30, das 10 às 17 horas, no Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista 2073, em frente ao Shopping Center 3. Márcio, esse é o tipo de ação muito bacana, sabia? Deixa eu só fazer um apontamento aqui, André. Me preocupa um pouco a forma como que a matéria é colocada. Porque família, casamento, a gente está num momento em que está se discutindo união estável, né? Então é muito preocupante. Então casamento, família são todos aqueles que moram juntos e que têm um laço emocional, afetivo. Não só um laço consanguíneo, vamos considerar dessa forma. Não é o que está escrito lá na Constituição, é muito mais abrangente, muito mais... Não, o conceito de família, ele se abrandou já, muito tempo já. Então essa condição é que as pessoas vão buscar esclarecimento. E lógico, o convívio, né, e essa questão da união homoafetiva, que já foi reconhecida pela Justiça, falta a intenção agora, a questão que envolve a PEC e a lei que precisa ser alterada ou não, né? Mas, tirando isso, espetacular essa disposição em se levar a informação a quem se considera desinformado. Isso é muito bacana. Exatamente, Márcio, veja, mais uma vez a condição social, ela afeta o cotidiano da pessoa. O que eu quero dizer com isso? A condição social da pessoa que tem capital, poder econômico, ela conhece das regras dela e dos direitos. Ela sabe que se ela se casar e adquirir patrimônio, numa eventual separação vai ter que dividir. Você pode escolher o regime de bens para separação, para que cada um administre seu patrimônio individualmente e não haja confusão patrimonial. Tudo isso existe na lei e as pessoas que têm acesso a essa informação, quando vão se juntar,
eles consultam um advogado, entendeu? Fala, eu já vivo, eu trabalho desde os meus 15 anos, já constituí um patrimônio, conheci uma pessoa muito semelhante à minha condição, ela também tem um patrimônio, a gente vai casar, mas a gente não quer confundir. Aí o advogado vai e bola, fala, ó, você pode fazer isso, ou você pode ir diretamente no cartório se informar. Esse tipo de ação, cara, se a gente pudesse fazer aqui em Cubatão, ia ser sem palavras, porque nós temos na cidade muitos imóveis irregulares, áreas de avanço, que precisam ter um fim. Eu estava até revisando uma matéria aqui, aquela matéria que a gente publicou do IPGE, do número de população que fugiu da cidade de Cubatão, né? E lá eu fiz uma pesquisa na prefeitura dizendo quantos imóveis existem em Cubatão que pagam IPTU. Dá cerca de 30.518 lançamentos. Não são 30 mil imóveis, são 30 mil lançamentos. Isso quer dizer que dentro do mesmo imóvel tem 3, 4 casas, construção, entendeu? Então, 30 mil. E no registro de imóveis, está chegando agora a 20 mil matrículas. Então temos aí... Entendeu? Nós temos um déficit habitacional gigantesco. A prefeitura municipal tem feito umas coisas boas e aquilo que é bom a gente tem que saber ter maturidade de dizer o que é bom. O setor de habitação tem feito algumas ações de regularização fundiária. Regularização fundiária, pessoal, é entregar o título definitivo. Foi feito na Vila São José, Jardim Nova República, o Jardim Real, que é o Bolsão 9, aqueles prédios primeiros do pessoal que saiu do Maracangalha / Jardim São Marcos. E agora está começando a fazer da Vila Natal e Caminho 2, a entrega dos títulos. Mas eu converso bastante com a secretaria lá e tem muita coisa, por exemplo... Você acha que está faltando informação para as pessoas entenderem? Para as pessoas. Então, entenderem a importância de ter o título. É a primeira vez que isso está acontecendo em São Paulo. Então. Porque e tem uma associação referente aos cartórios? O Colégio Notarial do Brasil, ela é a entidade de classe dos cartórios. Colégio Notarial do Brasil. E é ele quem está, a subseção São Paulo é que está tomando essa atitude. Exatamente. Você falou que a possibilidade disso se estender para os municípios? Sim. Os demais municípios? Sim. E como é que uma ação dessa, por exemplo, eu sou cartório, certo? Tem um outro cartório na cidade que é amigo nosso, a gente poderia se juntar, aí teria que pegar a autorização do município, né, para não haver invasão de competência, e marcar, uma ação social. Mas o cartório, simplesmente, os dois cartórios, se quiserem se preparar uma ação como essa, gratuita para a população, então, não pode? Há um impedimento legal? Não é necessariamente um impedimento legal, né? Mas não é o modo adequado. Teria que ter uma entidade de classe para liderar isso. Vocês têm uma entidade de classe? Seria o Colégio Notarial do Brasil, se eles permitissem. Mas vocês existe uma subseção regional? Ou todos todos estão... É estadual. É estadual, então todos estão ligados com a seção a CNB-SP. Então, a autorização da CNB-SP, vocês poderiam realizar isso aqui, independente de poder público. Exatamente, porque aí a gente pode realizar. Entendeu? A gente pode realizar mediante a nossa... É como se fosse uma ação de alguns escritórios de advocacia na cidade com autorização da OAB, seção Cubatão. Vamos firmar um compromisso aqui, de repente, se iniciar aí Cara, isso é muito legal, bicho. Isso é muito bacana. Tá aí, está acontecendo agora no sábado. É o primeiro da cidade de São Paulo. Então, se você, assim como o André, que é causídico, cartorário... Né? Isso é muito legal, cara. Você explicar para as pessoas... Ô, Márcio, olha... deixa eu fazer um merchan aqui, rapidinho. Pode fazer. Lá no nosso Topcast, lá, a gente está programando para levar um corretor de imóveis, um amigo, que é o Cristiano. Você vai se assistindo, um abraço para ele. E ele pretende ir para falar a respeito de financiamento, documentação, a importância de você ter seus documentos em dia, porque eu tenho um conteúdo que também gravei no... Cara, eu tô muito marqueteiro, nossa senhora, desculpa. É que eu vejo, Márcio, a necessidade do dia a dia e eu acabo compilando informação. Eu gravei um vídeo sobre a validade da identidade, do RG. Sim. Cara, isso é de uma importância tão grande, porque antes de eu gravar, eu tateei tudo para ver se alguém tinha feito. E modéstia à parte, o meu tá mais completo. Para as pessoas terem noção da importância de você ter um documento.
sabe? Até por uma questão de acidente. A gente tem o hábito, Márcio, de andar na rua sem documento no bolso. Se você for atropelado e ninguém te reconhecer, meu amigo, você vai ser enterrado como indigente. Nem para ter uma carteirinha da escola, um RG escolar, nada. Então, nós, adultos, você não sai de casa sem a carteira, a chave de casa, vestido, né? Porque celular. O celular, que é o que você esqueceu o celular em casa hoje, é como se você estivesse pelado na rua. É uma coisa assim inimaginável você sem o celular. Quebrou o celular, separa o mundo para consertar o celular da tela. Então esse tipo de ação aí é imprescindível para as pessoas entenderem a importância de saber onde está o RG. Cara, as pessoas não aonde guarda, por exemplo, o currículo escolar. No caso dessa questão do cartório, pode ser feito em qualquer dos cartórios, ou os cartórios podem ficar abertos para as pessoas. Não é necessariamente no estabelecimento. O correto seria ir no bairro. Vai no bairro, monta uma tenda como uma ação. Fala, gente, amanhã vamos montar um esquema aqui só para tirar dúvida. Pode vir. Cara, vai vir trocentas pessoas. Vai atender o pessoal. Você vai separar o documento do pessoal, que é isso que a Secretaria de Habitação está tendo dificuldade, tá? Ele conversa com eles, eles treinam os técnicos para o pessoal entender o que é um instrumento particular, uma seção, uma compressão, um inventário, esse tipo de coisa. E às vezes não, na maioria das vezes a pessoa em casa tem uma pasta desse tamanho de papel, cara. Você sabe que essas ações, lógico, nós estamos falando de São Paulo. Isso é muito legal. Estamos falando de São Paulo. Obviamente, tem um limite de atendimento que as pessoas vão conseguir fazer. E claro, você não vai conseguir sanar o problema de imediato. Só que ela tem uma outra função, que é o despertar pela busca da informação. Exato. E isso é muito importante. Bom, tá aqui o André já assumiu o compromisso de ver a possibilidade de realizar. Eu achei muito interessante isso aí. Eu vou até conversar com o chefe lá, se ele topa. Eu faço com o maior prazer, cara. Maior prazer mesmo. Esse tipo de ação, eu lembrei de uma coisa. Quando eu era moleque no Casqueiro, tinha muito dessas ações. Então o cara fazia aquelas ações de corte de cabelo, de unha e tal, não sei o quê. E tem horário, como você falou, né? Tem horário no limite. Eu lembro de um amigo que chegou no finalzinho, que queria cortar o cabelo. O cara falou que não dava tempo. Tentou pra cortar. Tentou pra cortar, cortou um lado, deu 5 horas. Amanhã tu volta. Eu corto o outro. Não, tá louco. Eu falei pra tu me dar tempo, cara. Tem um compromisso. Cortou um pedaço, amanhã tu volta e corta outro. Na época do Reco. Fez o Reco só de um lado. Ficou legal, não sai de casa hoje. 10h28, próxima matéria. Isso acontece, é verdade, viu? Rosa Weber se despede do STF e abre nova vaga para a indicação de Lula. A ministra Rosa Weber presidiu ontem a última sessão no comando do Supremo Tribunal Federal. Nomeada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, Rosa deixará o tribunal nos próximos dias ao completar 75 anos e se aposentar compulsoriamente. No discurso de despedida, a ministra destacou os atos golpistas de 8 de janeiro. Ela lembrou que, a primeira vez na história, a sede da corte foi invadida e depredada. Rosa afirmou que o episódio mostrou que a democracia ficou inabalada. Inabalada restou nossa democracia, como inabalável continua simbolizada nesse plenário inteiramente restaurado. Ficou a advertência de que cabe a todas as defesas intransigentes da democracia constitucional, afirmou. Rosa Weber disse ainda que teve a oportunidade de conhecer o país ao visitar presídios, quilombos e terras indígenas. A partir dos trabalhos envolvidos, mais que o melhor conhecer esse Brasil de tantos Brasis, esse Brasil plural de tantas desigualdades e mazelas e, ao mesmo tempo, de tantas belezas e de riquezas de toda a ordem, concluiu. Hoje, em substituição a Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso tomará posse no cargo da presidência da Corte. As informações são do Supremo Tribunal. É a Corte. Rosa Weber, ela foi indicada por Dilma e sai agora ao completar os 75 anos. Deixa o tribunal, deixa a presidência. Hoje o decano lá é Gilmar Mendes, né? Barroso assume, Rosa Weber sai. E o que me chamou a atenção que foi Dilma Rousseff quem indicou. O reconhecimento da necessidade de mais uma mulher no poder. E agora, com a saída da ministra, que desempenhou seu papel como ministra,
há de saber, aí o tempo vai avaliar se foi um excelente papel, se poderia ter sido melhor, se foi correto, poderia ter sido mais, muito melhor. Se teria toda essa situação, né? A história vai dizer. Não vou nem se julgar, a história vai me mostrar. Né? Esse julgamento cabe ao Supremo. Né? Então, essa condição agora... E como é o Supremo que julga? Ele julga, legisla, executa, ele faz o que ele quiser. O STF está só na alegria agora. Então, a situação nos chama agora para a questão da indicação do presidente, que já disse que não tem nada a ver com gênero, com cor, com isto ou com aquilo. Isso já mostra sinais de que não será uma mulher. Isso já demonstra sinais de que não será uma mulher. Parabéns aos envolvidos. E nessa questão, diante de um país que está discutindo a questão do aborto, diante de um país que está discutindo a violência contra a mulher, diante de um país que está lutando para que a mulher não é que conquiste o seu espaço, que o homem tire o pé, saia do espaço que é da mulher. Isso. Que a verdade é essa aí, ó, Marmanjo. Dá licença que essa cadeira tem que ser de uma mulher. Né? Permite que a mulher... Porque não é que a mulher não alcance, é que o homem acaba impedindo. E uma dessas ações é essa agora. Será que é uma mulher que vai ser a ministra? Ou será que nós vamos retirar a figura feminina? São 11? Nós vamos deixar para quanto? São hoje, 2 mulheres. Hoje são, ou eram, né? Porque com a Rosa saiu, agora são 10 ministros e uma sendo É só sendo a mulher. Carmen Lúcia Rosa, né, que está. Só a Carmen Lúcia Rosa. Então nós vamos ficar como agora? Então, a lei diz 30% na política, a lei determina percentual para tudo. Só que onde a lei é discutida lá, onde a lei é exercida, né, dos rigores da lei, ou na influência da lei, ou no benefício da lei, ou no arrepio da lei, não vale essa questão da cota, muito pelo contrário, né? Lá são 11, se foram 11 homens, tudo bem. Ô Márcio, você me lembra, olha como a gente precisa estar sempre muito atento à história, né? A história a gente tem que aprender com os erros para não errar no futuro. Quem vai assumir a cadeira da Rosa Weber vai ser o ministro Luiz Barroso, porque pela regra assume o mais antigo que ainda não foi presidente. Tá? O mais antigo em atividade que ainda não foi presidente, assume. Então vai ser o Barroso. Lá atrás, lembra quando o Barroso e o Gilmar tiveram um entreveiro? Se engalfinharam e o Barroso falou que o Gilmar era uma pessoa ruim, né, e tal, que não sei o quê. O Gilmar falou que, na verdade, o Barroso estava querendo ser político. Então, saia da toga, assuma um partido, se candidate e concorra a um cargo público. Isso o Gilmar falou lá atrás, na defesa deles. E o ministro Barroso, ele tem livros escritos, claro, né? Porque ele é muito inteligente. E nos livros ele defende a possibilidade, como a capacidade, como a competência do STF, membro do Judiciário, legislar. Ele tem essa linha de pensamento, tá? Nos livros que ele defende. Então ele virar ministro do STF me preocupa muito. Porque, veja, o STF, ele tem que ser um órgão lá, parado, provocado, aí ele vai e se decide. Não dá, mas é porque o legislativo é omisso. Realmente, o legislativo não legisla, o STF está tendo que fazer isso. Mas o STF, ele fica mudando de tempos em tempos os seus entendimentos. Foi assim com a prisão em segunda instância, foi assim agora recente com o marco temporal, e estão rediscutindo a questão do aborto, da liberação de drogas e assim por diante, entendeu? O problema é você pegar a competência do legislativo e deixar ela ser usurpada pelos membros do judiciário. Isso é um erro, Quando eu conversei com um político muito antigo, ele falava assim, tá na hora, já passou da hora de cada um voltar para a sua caixinha. Porque é muito cômodo você deixar o STF resolvendo tudo e eu, como deputado e senador, fico quietinho. Do marco temporal, decidiu que o marco temporal derrubou, aí já passou no Senado um projeto de lei, que deveria ser uma PEC. Acho que é o próximo tema aí. Então eu fico muito preocupado, eu gosto do ministro Barroso.
Ele tem algumas decisões, algumas não. Ele tem tido decisões quando é do ponto de vista jurídico, tecnicidade, ele é muito bom. Mas quando ele mistura com política, meu amigo, aí eu sou obrigado a concordar com o Gilmar Mendes. Olha que coisa louca. O Gilmar é uma figura desprezável. O melhor ou o pior dos dois mundos. Exatamente. Então, vamos aguardar. Parabéns aos envolvidos. Vamos aguardar. 10h35, próxima matéria. Fim do marco temporal. Fim do marco temporal. STF define indenização para ocupantes de boa-fé. O Supremo Tribunal Federal, STF, finalizou ontem o julgamento que invalidou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foram 12 sessões para julgar o caso. Na semana passada, por 9-2, o Supremo invalidou o marco temporal, mas a conclusão sobre os demais pontos debatidos ficou adiada. Na sessão de ontem à tarde, os ministros discutiram pontos que ficaram pendentes de julgamento e validaram a indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé. A indenização por benfeitorias e pela terra nua valerá para proprietários que receberam dos governos federais e estaduais títulos de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. A tese aprovada confirma a derrubada do marco temporal e autoriza a indenização prévia, paga em dinheiro ou em títulos de dívida agrária. No entanto, o processo deverá ocorrer em processo separado. Não há condicionado a saída de poceiros e terras indígenas ao pagamento da indenização. Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes voltou para garantir a indenização dos proprietários de boa-fé. O ministro citou o caso de colonos que lutaram na Guerra do Paraguai e receberam títulos de terras no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. As terras estão em localidades que poderiam ser reconhecidas como terras originárias. Há situações em que nós não podemos resolver criando uma injustiça, afirmou. Para facilitar a finalização do julgamento, o ministro Dias Toffoli retirou sua proposta de voto para determinar prazo de 12 meses para o Congresso aprovar uma lei para permitir a exploração econômica das terras pelos indígenas. Pela proposta, a produção da lavoura de recursos minerais, como o potássio, poderiam ser comercializados pelas comunidades. Os indígenas teriam participação nos lucros. Havendo exploração legítima, autorizada na forma de lei, a ser aprovada, tem a convicção de que diminuirão muito as ilegalidades e a exploração, concluiu. O processo que motivou a discussão trata a disputa pela posse da terra indígena a Ibarama, em Santa Catarina. A área é habitada pelos povos Xoquém e Caingangue e Guarani, e a posse por parte da terra é questionada pela Procuradoria do Estado. A informação é da Agência Brasil. Duas situações. Lembra que você comentou aqui, quando a gente falou sobre marco temporal, sobre uma situação que regressa muito além da Constituição. O próprio Moraes afirmou aquilo ali quando falou dos colonos da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. Olha aonde isso foi alcançar. Olha a insegurança jurídica. Então tiveram que fazer uma colocação nisso, e daí o Toffoli determina que, na emenda dele lá, que na verdade teriam 12 meses para o governo aprovar uma lei para exploração. Como? Quem decide isso? Você pode fazer uma indicação, você pode fazer igual os brasileiros lá, vai colher a assinatura e vai pedir para alterar. E isso ele retirou do local. Nós estamos falando em legislar. Isso é legislação. Agora, você imagina, não tem problema. Vem cá, você teve que fazer um adendo ali para garantir que as pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai, que na verdade agora são herdeiros que devem estar lá, exato, ou pessoas que compraram, né? E que, olha, não é assim, tem que ter uma indenização de boa-fé. Indenização de boa-fé? Márcio, olha que cara, Deus. Meu amigo, eu tenho uma, assim... Como eu consumo conteúdo de tudo quanto é lado, eu sou um cara que não tem o que fazer, fico lendo, né? Consumindo conteúdo. Não tem o que fazer, foi bom. Não, porque às vezes a gente deixa de estar no seio da sua família para poder se inteirar dos assuntos. E cara, eu vejo tanta baboseira. Mas é para poder parar a matança que tá tendo lá. Veja, seus ignorantes. O próprio ministro aí, o Moraes? Não, porque agora ele tem Dias Toffoli. O Moraes, é que agora ele tem um apelido mais carinhoso. Xandão. O Xandão veio lembrar que estas pessoas aí que estiveram na Guerra do Paraguai têm que resguardar os direitos deles.
como você foi muito bem colocado, não é o cara que brigou lá na Guerra do Paraguai, deve ser o neto bisneto. Entendeu? Que é um herdeiro. Ou que comprou as terras dos caras lá. Que é um herdeiro. Ah, é um riquinho. O riquinho tem que... Veja como a gente é ignorante. Por isso que essa briga do marco temporal, cara, a gente não pode. O STF já tinha definido, ó, o marco temporal não é uma lei, não é nada, é uma tese criada pelo próprio STF lá em 2009 para tentar pacificar ou criar um parâmetro para todos os processos de disputa de terra que estão ocorrendo. Se a lei não é clara, vamos fazer um entendimento baseado na lei. Exatamente. Então o que o marco temporal falou? Olha, aqueles que estavam ocupando as terras na promulgação da Constituição 88 têm direito de reivindicar as terras indígenas. Ponto. É justo ou injusto? Veja, 88 são 30 anos para trás. Aquele que estava na posse em 88 e de lá para cá está discutindo, Na ele posse, tem direito. não na invasão. Não. Aí não vou nem entrar mais nessa questão de invasão e posse, porque a posse pressupõe uma ocupação, que aí a legalidade depende do ato. Aí é complicado. Sim. Então a posse, na propriedade civil, você transforma uma posse em propriedade através da uso capião. Tá? É um procedimento. Estou no local, me comporto como dono, nunca fui esbulhado, então a lei me garante o direito de me tornar proprietário. Veja, é uma tese, o marco temporal é uma tese. E isso já era para ter sido regularizado na Constituição Federal há muito tempo. Uma PEC. Todas as disputas de terras indígenas só passam a ter validade para aqueles que ocupam ou ocuparam, porque eles podem ter sido esbulhados, podem ter sido tirados das suas terras, na data da promulgação da Constituição, acho que é 5 de outubro de 88. Beleza, não você deixar em aberto, que é o que estava antes, e dizer o seguinte: se um laudo antropológico, que é isso que eles falam, provar que em algum momento houve povos originários que andaram por aquela terra, tem direito de discussão. Gente, o Brasil, em 1500 o que tinha aqui era índio, era indígena, eram povos originários. Você está criando a possibilidade de uma instabilidade jurídica nacional que vai avançar na propriedade civil, tá? Aí... Ah, mas é terra indígena. Não, está avançando na propriedade civil, porque você está criando uma possibilidade de terra devoluta, que é devolver a terra para o Estado e o Estado determinar para os indígenas. E curiosamente nos processos tem outros estados, que são os estados, quando eu falo estado de modo geral, tá? A União, a Federação. E tem estados como o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, que pegaram aquela terra improdutiva e concederam para a produção. Guerra do Paraguai, tá aí. Tá? Regularização fundiária é isso, gente. São áreas que são ocupadas por meio de avanço, como você falou, pode ser invasão ou pode ser milhares de coisas. Tomam posse, aquela comunidade vai crescendo ali, e se torna não um peso, se torna algo para que o município resolva. E é interessante que a gente comentou aqui, o índio a gente tem que entender como um índio proprietário da terra ou um índio guardião da terra. Porque eu dou a terra para o índio, mas você é proprietário e você é guardião. Se você for proprietário, você pode explorar. Isso. Se você for guardião, agora... Então... Aí entra no outro coisa que você falou da exploração aí, que diz o seguinte, que vamos garantir a indenização para o proprietário de boa-fé. Legal, show. Mas não estamos condicionando a desocupação da terra com o efetivo pagamento. Tá lá. Ou seja, ó, sai fora, vamos discutir indenização na justiça. Na justiça. A terra vai ficar improdutiva. Digamos que você é dono de uma propriedade que você recebeu lá do teu bisavô, teu tataravô lutou lá na Guerra do Paraguai. Você herdou, isso aí. Meu pai... Você não pode explorar, e ela é sua, você não pode explorar. Você não pode explorar o que tem no subsolo. Agora, você sai da terra, ela volta para o Estado, que devolve para os indígenas, ou para quem que diz direito, e estavam querendo lá, não, aí já pode explorar. Retiraram, não pode. Esse é um ponto agora que foi aprovado pelo STF. Vamos para a próxima matéria? Aí outra coisa ali, rapidinho, Márcio, que é algo que eu sou favorável, é que todas as decisões de repercussão geral que são decididas no STF,
deveria haver algum mecanismo que enviasse essa decisão para o Legislativo e virasse uma iniciativa popular para que se torne um projeto de lei, tá? Eles poderiam, de repente, mandar um zap. Gente, decidimos um negócio aqui, ó. Presidente da Câmara. Levar lá e protocolar, pronto. Da Câmara, faz um projeto de lei aí da própria mesa, porque Sim, a mesa tem a prioridade. A mesa, né? Para não dizer que é de um, é de outro. Não, todo mundo, ó, a mesa. Autoria da mesa. Né? Autoria da mesa. Vamos discutir esse assunto. Mas não se discute. Entendeu? Então, estipular um prazo de 12 meses, aí você vai claramente contra a Constituição. Porque se você fizer isso, o STF que vai mandar. Você não está mandando harmonia, você não está respeitando a independência, a autonomia e a harmonia entre si. 10h46. Caramba, agora é muita coisa. Os assuntos são demais, mano. 10h46, próxima matéria. Agora o Márcio, brincadeira, mano. Esqueci disso aí. Vamos lá, vai. Pau. Aprovado no Senado um marco temporal para terras indígenas que segue para a sanção. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas sobre as suas terras, a PL 2903 de 2023. Foram 43 votos a favor e 21 contrários. Do ex-deputado Homero Pereira, relatado pelo senador Marcos Rogério, do PL, o ex-deputado foi falecido, de 1955 a 2013. E relatado pelo senador, acho que é isso mesmo, né? Relator Rogério, o projeto... Peraí, já tinha aprovado na Câmara, não é isso? Não, tinha aprovado já estava na Câmara aprovado. Não faleceu não. Do ex-deputado Homero Pereira, 1955 2013, acho que faleceu. Deve ter falecido em 2013. E relatado pelo senador Marco Rogério, o projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. A matéria foi aprovada na manhã pela Comissão de Constituição e Justiça e enviada ao plenário, onde foi aprovado com requerimento para tramitação em regime de urgência. Entre os principais pontos do texto, só permite demarcar novos territórios indígenas dos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 1998. 88. Data da promulgação da Constituição Federal. Tese jurídica que ficou conhecida como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O projeto também prevê a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. A celebração de contratos nesses casos dependerá da aprovação da comunidade, da manutenção da posse da terra e da garantia de que as atividades realizadas gerem benefício para toda essa comunidade. Ou seja, tudo que foi aprovado, tudo que o STF definiu, perdeu a validade? Então, porque agora essa é a lei que vai para a sanção. E se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vetar a lei, ela volta para o Congresso, que pode aprová-la e publicá-la. Ponto. Ou seja, a possibilidade é que ela se torne lei, ou que ela se torne lei com uma maior dificuldade, mas que se torne lei. E aí, como é que fica essa questão do STF? Volta para a caixinha? Mas esse seria o correto. Márcio, olha, quando eu vejo essas informações assim, a gente é muito detalhista, né? Bom, pela aquela, entre parênteses, 95-2013, pressupomos que o deputado, que deve ter sido o originário, né, o autor do projeto, faleceu em 2013. Perfeito. Se ele morreu em 2013, esse projeto está aprovado pelo menos antes de 2013. Está 10 anos aprovado na Câmara dos Deputados, parado no Senado. Certo? Sim. 10 anos. Aí agora, como houve, né, voltou à baila, essa provocação, foi aprovado no Senado. Porque quando falou ali que vai direto pro veto, na Câmara já passou. Porque ele passou pela comissão e já subiu pro plenário em regime de urgência, e já votou. Foi votado e já vai para a sanção. Ou seja, e provavelmente votou sem emenda, né? Porque foi direto. Foi direto, o texto original. Seria interessante a gente conhecer o texto original. Vai para o presidente, que pode sancionar. Essa questão da exploração de terras que eles colocaram ali. Que pode sancionar ou pode vetar, e se voltar, o Congresso aí vai ter que mexer com os deputados atuais, eles vão ter que se, né, para dizer se eles mantêm o veto ou derrubam o veto. É o que nós falamos lá no começo do programa a respeito da omissão do Legislativo. Isso está parado desde 2013 na Câmara, engavetado pelo Senado. Ou seja,
Em 2009 foi a votação do marco temporal, 2009. Eu acredito que o projeto de lei tenha sido também próximo de 2009, 2010, porque eu acho que o deputado não ia lançar um projeto, sendo que o STF acabou de decidir, que é o correto. STF teve entendimento de que existe um marco temporal. O que tem que ser feito? Promulgar uma lei, criar um projeto de lei e aprovar. Pode ter sido concomitante, anterior ou posterior. Beleza? Beleza. Só que foi no Senado, o que os caras falaram? O STF já decidiu mesmo? Deixa lá, não vamos enfrentar esse assunto não, que isso é espinhoso, vai dar um dor de cabeça do caramba. Aí agora o STF mudou o entendimento, parabéns para vocês, o Senado correu e bateu o martelo. 1988 é o marco, para trás não vale. Aí o que acontece? Essa lei for sancionada pelo presidente ou não foi sancionada, voltou para o Congresso, o Congresso fez... O Congresso derrubou o veto. Derrubou o veto e mandou a lei, publicou, pronto. Virou lei. O que acontece com a decisão do STF? Então, aí tem alguns juristas que entendem que esse projeto de lei se tornou inconstitucional. Tá errado. Mas como? Se a Constituição são eles que mexem? Tá errado, o projeto de lei... É uma PEC? Não, aí é outro problema. Um projeto de lei tem um rito completo para você aprovar ele. Se ele nasce na Câmara, em 2 votações, vai para o Senado, 2 votações, esse é o rito. Se for invertido, começa no Senado, termina na Câmara, sem problema. Então, o rito respeitou a Constituição. Não tem nada de inconstitucional. Mas o STF... Não, o STF, diante de um caso específico, na vacância da lei, se manifestou. Mudou o entendimento que era dele, o próprio entendimento dele. Né? A lei, a Constituição está sendo mantida ali agora. A definição então, é essa aqui. Essa é uma discussão que estão dizendo que vai ser inconstitucional porque o STF votou contra. Não, o STF não votou contra. O STF votou a tese, não votou o projeto de lei. Votou uma situação que ele teria que decidir. Então, se há uma possibilidade de discutir a constitucionalidade, alguém vai ter que provocar isso no STF para dizer que aquela lei é inconstitucional. Segundo ponto, não deveria ser uma PEC? E foi uma PEC. Não foi uma PEC, foi um PL. Projeto de lei? Acho que foi um PL. Aí é outra discussão que estão dizendo. Olha a instabilidade jurídica que esses caras criam pra gente. Mas o projeto de lei não é de 2000 e não está tramitando? Mas não é uma PEC, não é um projeto de emenda à Constituição. É diferente, Márcio. Sim, é um projeto de lei ordinário, que está abaixo da Constituição. Como o tema das terras indígenas... Mas ele é complementar à Constituição? É complementar, mas aí vão discutir se a matéria não deveria ser incluída na Constituição. Porque entendeu? A Constituição definiu um marco temporal. Volta lá para gente. Não. A Constituição tem uma parte separada específica para as terras indígenas. Volta lá para gente, por favor. Eu confesso que eu não conheço, dificilmente você na faculdade tem a oportunidade de estudar isso. É um PL isso aí. A PL É um PL que, em tese, estaria regulamentando os artigos da Constituição que tratam de povos indígenas. Olha, o PL... Em tese. O PL foi de 2023. Do ex-deputado Romero Pereira e relatado pelo senador Marco Rogério, o projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. A matéria foi provocada pela Comissão de Constituição e Justiça, aprovada. É um PL, um projeto de lei. Então, talvez aí na matéria, porque está falando que é um 2.903 de 2023, pode ser 2013, tá? O PL das terras indígenas. Aqui eu disse que o PL foi votado esse 2.903 de 2023, ou seja, o projeto desse ano. E a PL, vamos aprofundar um pouco mais isso. Qual que é o número dela? 2.903, né? 2.903 de 2023, né? Do ex-deputado Romero Pereira, 1955 a 2013, eu acredito que seja o data do ano de nascimento e ano de falecimento, e essa situação toda que envolve se é um PL ou é uma PEC. Márcio, eu acho que o número está errado, viu? Deve ser... É o PL 490 de 2007, o PL. É o PL, então deve original, ser o original, 2007. Que foi, por isso a gente falou que o cara morreu em 2013. Então é mais longe ainda, hein? 2007. Então esse PL estava lá parado e tudo mais. E agora vamos ver o salseiro jurídico que isso vai dar. 2007 em 2009 essa o STF queda veio... de braço. É uma queda de braço, braço de ferro ali, quem vai pra cá. Não, viu como eu chutei isso? Eu chutei certo.
porque, ó, aí sim tem uma lógica. O PL foi em 2007, aprovando o marco temporal. O STF veio em 2009 e determinou o marco temporal. Em cima daquilo que estava sendo aprovado lá. Isso. Aí o Senado falou o quê? Não preciso me mexer. Deixa aí, não tá lá, deixa lá. Não, já resolveram, já. Pô, mas o PL tem que aprovar em cima. Não, tá lá, já, STF, pronto. Aí agora o STF mudou o entendimento, provocou o Senado pega na gaveta lá. Ô fulano, pega na gaveta lá pra nós. Balado, traz. Tem alguma coisa a ver aí com o indígena aí? Procura aí, traz pra mim. Pronto. Entrou com requerimento de urgência e aprovou de um dia pro outro. Tá aprovado. Vamos aguardar agora, né? A sanção, ou não, o veto ou não. Independentemente da questão de oportunidade e conveniência do deputado, do senador que deu entrada, nós temos que dar parabéns para ele pela sua petulância e coragem. E tem mais coisa nisso. Você vê que o Pacheco, essa questão da descriminalização das drogas, também o Senado já pôs pé nisso aí. Então olha a situação como é que tá andando. 10h56. Próxima matéria. Caramba, mas encerramos? Foi só paulada, hein, malandro? Encerramos, rapaz. Foi só paulada. Lembrando que a questão da união homoafetiva, né, o projeto de lei que vai tratar sobre isso, porque na verdade é uma decisão do STF, mas que a lei ainda não foi alterada. Não foi alterada. É que pode causar uma discriminação, viu, Márcio? Então isso foi adiado novamente, a discussão, né? E tem que se haver um entendimento sobre isso, né? Nós falamos a respeito disso. Mas para você estar entendendo como é que as coisas estão conflicando. Parece que os poderes estão agora ocupando mais o seu próprio espaço. O presidente Lula já falou, o executivo tem que executar, o legislativo tem que fazer política, o judiciário tem que julgar, e assim o país caminha. Não, isso é para ser feito, que a lei é assim. A lei determina poderes independentes, porém harmônicos. Harmonias é não sair batendo um no outro, né, mas respeitar aí o espaço de cada um. E agora, o STF parece que nessa provocação dos últimos tempos para cá, acordou aí o Senado como um todo, e agora acho que estão de igual para igual. Ninguém aqui é a favor do Senado, o contrário. Não, a gente é a favor da lei, Márcio. A gente é a favor das coisas corretas sendo feitas da forma correta e sem prejudicar tanto um lado quanto o outro. Seja salomônico, né? Isso. Seja quando a gente salomônico. estuda na faculdade, na Constituição eu me orientei pelo livro de José Afonso da Silva. E ele é um constitucionalista positivo. O que significa isso? Positivo é a lei que está vigorando. Entendeu? Mas eu não concordo. Existe uma tendência de mudar. Enquanto ela não mudar, a gente aplica a lei. É a lei positiva. O que diz a lei? É aquela lei. Não, é o que mas diz tem a uma lei. decisão lá que vai ser... Não, então precisa... Que é assim que funciona as cortes superiores. Funciona assim, gente. Olha, temas como casamento homoafetivo, extensão de direitos, ainda são tabus, ainda são discutíveis, né? Eu acho que já superamos há muito tempo. A condição humana, o estar junto, a própria definição de união estável, Márcia, ela mudou e não precisa compartilhar do mesmo teto. É uma vida em comum. Você pode ter uma união estável, cada um na sua casa, mas eles vivem juntos. Tá? Por opção, não, eu tenho a minha casa aqui, eu cresci aqui, minha avó, meu pai me criou aqui, vou ficar aqui, eu também tenho, mas a gente está junto. Isso é uma união estável. Antigamente se configurava embaixo do mesmo teto, isso já caiu faz muito tempo. Então, esses temas que são pujantes, vira e mexe, dá uma discussãozinha, porque muda o entendimento, com avanço também até que da medicina, né? Começam a pipocar diversas decisões que são conflitantes. Na mesma cidade, um caso semelhante pode ser favorável e no outro pode ser negativo. Aí você estende, se dentro da própria comarca acontece isso, imagina em várias comarcas e em vários estados. O Tribunal de Justiça Estadual, para unificar suas decisões, ele começa a fazer meio que um compilado disso. Vamos ver, peraí, 50% é para um lado, 50% é para o outro? Opa, vamos para a Corte Superior. Aí que entra o STJ e, no caso, o STF, para pegar esses entendimentos conflitantes nos tribunais estaduais e dar um posicionamento definitivo.
É para isso que serve. Veja, não dá para ficar indo e voltando nas decisões. Você gera uma tremenda de uma insegurança jurídica. O que é que a gente tem que discutir agora, caso homoafetivo? Cara, eu não tô nem me debruçando nesse assunto. Para mim isso já tá pacificado. Entendeu? Viveu junto, tem direito. Ah, mas aí você vai entrar numa questão religiosa, isso aí é outra coisa. Eu dei até uma sugestão aqui, ó. União. Você discute união estável. Você diz lá que a união estável pode ser pessoas. Ele pode mesmo ser, não interessa. Tá lá, união. Você redefiniu a questão união. Casamento. União. Deixa isso com. Casamento com é a mesma coisa. Não, deixa com o religioso, já que é um tema que está voltado com a religião. Então, deixa o religioso tratar, tanto que a religião faz o seu casamento religioso e depois faz o casamento civil no cartório. Então, pronto. Então você tem aí uma união estável que seja discutida toda forma de união, inclusive no favorecimento da mulher, nessa questão, inclusive de agressão e tudo mais, que seja rediscutido isso. Aproveita isso. E essa questão de casamento, liga-se com a religiosidade. Porque o importante é que as pessoas que têm a união entre pessoas do mesmo sexo tenham a garantia da lei. Bicho, nós falamos aqui, o casal, as pessoas não podem ter. Como é que ele vai dizer que a outra pessoa é dependente? A outra pessoa no plano de saúde? A outra pessoa como sendo o herdeiro? Para mim, sinceramente, tudo aquilo que vier de favorável, que avance na discussão, né, que ajude a gente a aperfeiçoar a legislação que nós temos hoje, eu sou super favorável disso. Vamos lá, no caso, a gente está falando de habitação. A questão patrimonial é o que mais dá briga, Márcio. As pessoas resolveram... Márcio, só briga por causa de dinheiro, tá? Então, as pessoas resolveram viver uma vida em comum. Legal. Pô, vamos comprar um imóvel? Vamos. Se é um casal, como o conceito é colocado, o casal vai lá, junta, a gente vai juntar toda a minha receita, o meu salário, mais o teu salário, a gente vai lá e apresenta o salário. Só que quando não há uma união, isso não pode ser feito. São coisas assim que afetam a vida das pessoas. Exato. Então, com a definição de união, isso cai por terra e todos têm o mesmo direito. E mesmo porque dentro de uma união, normalmente, é apenas um do casal que trabalha. Um vai buscar o dinheiro, vai buscar o sustento fora de casa e o outro fica em casa cuidando do seio familiar. Tradicionalmente, nós aprendemos que o homem vai trabalhar e a mãe tem essa incumbência de cuidar dos filhos. Por uma infinidade de qualidades que a mãe tem que o homem não tem. O homem é largado, gente. Olha, a gente é assim mesmo. Então, normalmente, o marido vai trabalhar e a mulher fica em casa. Isso não quer dizer que ela não contribuiu com o real. Mentira. Os tribunais entendem há muito tempo que é o seguinte: a vida em comum é esforço comum. Ah, mas era eu que acordava às 6 horas da manhã para trabalhar. Mas a outra pessoa estava em casa cuidando. E ela acordava antes das 6 para te fazer o café. Para te fazer o café, por exemplo, tá? É só um pouquinho. Então, união é união e acabou. Querem ampliar, que nem, a gente teve muitos avanços na legislação. Antigamente, a mulher era obrigada a adquirir o sobrenome do marido, isso caiu. Opcional ou não. É opcional, colocar ou não, colocar os dois, não colocar nenhum. A ordem também, eles mudaram, eles tornaram mais flexível. Gera uma certa confusão, mas eu digo confusão porque a gente está habituado a isso, né? Só para finalizar, Márcio, eu lembrei de uma coisa aqui, tem um amigo, doutor Adel. Doutor Adel. Uma vez ele estava me explicando como é que é o nome dos muçulmanos, como é o nome. Então ele faz assim, por exemplo, Mohamed. Aí nasce um filho, ele coloca, não sei, Abdul Mohamed. Para quê? Para indicar que Abdul é filho de Mohamed. Sim. Aí o Abdul tem um filho, aí ele coloca, por exemplo, Márcio, que é filho de Abdul, que é filho de Mohamed. Márcio, Abdul, Mohamed. Ele vai... Exatamente. Existe essa regra. E quando a mulher casa, aí a mulher abandona o sobrenome do marido. Do pai. Aí o pai do marido dela passa a ser o pai dela. Então ela entra para o seio da família do marido. Então quando você pega os nomes muçulmanos, que
é difícil porque são muito parecidos. Mas ele me explicou isso, falou, André, é pra você saber que fulano é filho de ciclano, então assim a gente sabe qual é a família, a origem dele. Você vai, por exemplo, você pega um... Então o sobrenome tem, o nome tem 10. O cara tem 5 nomes, o cara tem 5 nomes, porque não dá pra ir remontar até o fim da história, né? Aí eles pegam o último sobrenome pra saber quem é esse cara e vai ver o sobrenome dele, que aí tem a linhagem. A linhagem toda. Então, é uma construção histórica. Isso é cultural. Isso é cultural. No Brasil a gente adota a adoção do patronímico, que é o sobrenome, né? Então você põe lá, todo mundo da Silva, é que né, da Silva todo mundo é, né? Então já foi um dia ou será? Caramba, que piada sem graça. Da Silva, porque são os nomes mais comuns, da Silva, Matos, Oliveira, Santos, Souza, são nomes muito comuns. E quando tem um nome fora da curva, que normalmente tem origem fora do país, português, holandês, inglês, muçulmano e chinês, acaba até sendo fácil de identificar a família. Né? Salvo quando o pai resolve colocar o nome do filho de Schwarzenegger. Aí não, mas é Schwarzenegger da Silva. O Silva ele mantém. Márcio, uma vez eu ouvi uma história do camarada. Meu Deus do céu. Contando a origem dos sobrenomes, por exemplo, da Silva, Matos, Costa, né? E ele me explicou que em uma pesquisa que ele fez, que lá no começo do Brasil, quando começaram a nomear as pessoas, eles nomeavam o sobrenome com a origem da localidade da pessoa. Então, eu não sei se isso é verdade, tá? Vou fazer uma adenda aqui. Por exemplo, o Matos é quem era de uma região que havia mato. O Costa era de uma região de costeira, tá? E o Silva, na verdade, não era Silva, era selva. É quem era da selva. Eles faziam em algumas regiões. Muito a ver com essa questão que o pessoal comenta a respeito da migração, dos imigrantes. Isso. Oliveira é definido por uma certa migração, Ramos é por outra migração. Isso, toda exatamente. Uma questão, né, que tem a ver, inclusive com a Segunda Guerra Mundial. Não, tem todo um... É por isso que esse tipo de assunto é legal a gente trazer do ponto de vista histórico. Isso é muito legal, você entender a origem, né? Mas do judiciário... Isso, nós só estamos falando isso porque falamos sobre a união estável entre o reconhecimento da união, que é muito importante. Isso é como você disse, já superamos isso. Já superamos, gente. Vamos avançar, a realidade. Gente. Segue, vida que segue. Chega lá, volta, ó, tá valendo já. O problema é a lei? Tá valendo a lei aqui, ó. Casamento é padre, pastor, não bispo. Concordo, então não se mete. Esse assunto não é pra você. Padre, pastor, bispo, união é isso aqui, ó. E tá tudo dentro da união. Até deixa de ser chamado de união homoafetiva. Já acabou de união. Há muito tempo acabou. É, união. Acabou. Isso já acabou muito 11 horas mais 8 minutos. Passa rápido, né? Passa rápido voando. Tem alguma coisa no TPC? Tem, o TPC tem uma matériazinha bacana ali da MAEC, que vai ser, né? Tem que semana a outra. Também fiz uma matéria sobre o Conselho Tutelar. A eleição é quando? Vai ser domingo agora, dia 1º de outubro. Domingo agora. Quais os colégios eleitorais, hein? Então, eu coloquei aí, tá? Tá aí, tem mais gente, viu? Tem mais escolas dessa vez, viu? Tem mais opções. Escolas, então. Tem mais opções, se vocês quiserem. Eu coloquei também a lista dos candidatos, né? Pra saber. 1º de Curiosamente, outubro. São 15 candidatos e só 3 homens. Opa, que bom, que maravilha. Interessante, né? Que bom, coisa muito boa. Interessante. São 3 homens, então aí o número desce cada só um pouquinho aqui. Volta lá em cima, por favor, Maria Clara, para que eu possa... Tá aqui os nomes, ó. Tá Alex, Antônio, Caio, Helenice, Joselma, Laís, Luciana, Malu, Maria Graça das Graças, quem mais, por favor? Mônica de Araújo, Rutineia, Sueli, Valéria e Vivian. Tá aqui as pessoas que estão concorrendo e aí. Quem quiser acompanhar aí também tem os locais de votação, que dessa vez são mais. Ó, Vila dos Pescadores, Jardim Casqueiro, tem dois locais no Casqueiro, Iracaraguatá, gentileza, Bolsão, Vila Nova, pode subir, avançar, por favor. Maria Clara, por favor. Vila Nova, 2 locais, no céu, aqui no centro. Espero que eles consigam ligar a energia, porque roubaram o relógio. Vila Natal, Dom Pedro, Vila Esperança, Fabril e Cota 200. Também pode avançar, por favor. E Cota 200, quer dizer, a cidade está distribuída, então. Então, para você, nós estamos falando aqui do município de Cubatão. Para você que mora em todo o território nacional, as eleições acontecem
agora, né? Então, olha aí os candidatos da sua cidade, o Conselho Tutelar é algo muito sério, é de uma responsabilidade muito grande. Então, escolha bem aqueles que vão estar defendendo a criança e o adolescente em seus direitos e prerrogativas dentro aí da competência do conselheiro tutelar. É muito importante que você escolha com sabedoria, porque a sua escolha ela está incidindo diretamente na manutenção dos direitos, salvaguardando aí a melhor forma em qualidade de vida para essas crianças e adolescentes. Então vale a pena você buscar. É facultativo, o voto não é obrigatório e por isso mesmo é que você deve escolher e votar, porque é assim você participa e torna cada vez mais democrático e representativo a escolha de um conselheiro. Exatamente. André. Muito legal, cara. Eu desejo boa sorte a todos. Eu tenho o meu candidato, todo mundo tem um candidato, né? E cada um faz campanha pro seu, mas eu desejo que as pessoas que sejam eleitas, né, que entendam a importância desse cargo. É um sacerdócio, tá? Porque tem plantão, né? Não é horário administrativo não, tá, gente? Tem plantão. Tá? O Conselho Tutelar funciona 24 horas. Então você tem ligação, assim, você vai estar vira e mexe com o Ministério Público, delegacia, procurador, tem ainda a vara da infância e da juventude, né? Tem a vara da infância e da juventude, que é com o juiz, desembargador, procurador. Então vira e mexe. Promotoria, isso. Os casos, assim, bem espinhudos. São bem, cara, olha. A gente tem conhecimento de alguns, meu. Lembrando que assim, que não seja utilizado esse tipo de momento agora, esse tipo de eleição, como uma projeção trampolim político-eleitoreira visando 2024. Que as pessoas realmente sejam candidatas, atribuindo a isto a vontade e a perseverança em exercer o melhor. E não simplesmente para exatamente. Compor dentro, vamos ver como é que não. Porque, bem apontado. Porque seja, eu acredito que a maioria, assim, eu não entendo que não sejam, né? Márcio, e o salário, cara, eu vou te falar, não é um salário ruim não, tá? Você fala, nossa, acho que é quase R$4.000 por mês, mais tem uns benefícios, né? E tal. A única coisa que eu precisaria debruçar um pouquinho mais, se esse cargo ele não deveria ser efetivo, sabe? Porque a cada 4 anos você trocar o conselheiro tutelar, não sei, cara. Eu acredito que seja a melhor forma. A cada 4 efetivo, anos... ou que ele tivesse um tempo maior de duração do mandato. Ou então que você troque metade dele em determinado período, daqui a 4 anos vamos trocar metade. Uma duração maior. Vamos trocar outra metade. Porque, bicho, você entra, aí até você tomar conhecimento de todos os perrengues de uma cidade, agora eu tomei conhecimento, vou começar a atuar. Os processos normalmente, né, demandam tempo. Aí quando você está quase resolvendo a situação daquela criança, eleição. Por isso, essa situação de você ter, igual ao Senado, né? Você tem uma alternância. Eu penso, eu não sei se deveria ser um cargo vitalício, diferente do STF. Eu não entendo como definido, porque vitalício. Eu acho que a base muito bacana é o fato de você ter que colocar ao crivo da população a sua atuação. Eu só acho que poderia ser alternando aí, ter eleições, aumenta-se. Maior, acho que o mandato a cada 4 anos, a cada 2 anos eu tenho um mandato de eleição para 4 anos. Então, aí você mantém toda você mantém os novos chegando, as pessoas com mais experiência sendo mantidas, e aí você vem com essa troca. Isso, mas tem que renovar. Eu sei que tem que renovar. Eu também sou nesse aspecto eu sou muito progressista. Eu acho que sempre tem que renovar, sempre tem que mudar. Que é bom, tem que continuar. Beleza, mas tem que ter um sangue novo ali, para dar uma oxigenada na coisa, para dar uma chacoalhada, tem que ter. Mas em algumas coisas precisa ser mais sólido, né? Tem um pouco mais de conhecimento. Né? Isso. 11 horas boa mais sorte aos candidatos. 14 minutos. Chegando ao finalzinho. Chegamos ao final, Márcio? Chegamos ao finalzinho hoje. Maravilha, hein? Maravilha. Foi rápido. Vai votar então? Vou, claro que vou. Domingo que vem vou fazer votação. Eu vou estar fazendo valer o meu direito de cidadão e vou lá votar. Não custa nada, gente. Não, custa nada não. Vamos votar.
André, chegamos ao finalzinho com esse tempo todo, com essas discussões todas. Mas eu quero agradecer. Tem mais matéria no portal, tá, gente? A gente tá fazendo umas coisinhas. A inauguração do Rabo do Dragão. O Rabo do Dragão foi inaugurado, tá lá. Mas, não, tá legal, cara. Olha, é um problema de costume. Tá aí, ó, TPC Notícias aí. Entra lá, tá lá. Se você digitar viaduto ou rabo do dragão, isso é uma característica bacana do nosso portal. Tem um local de pesquisa, você digita uma palavra, ele te traz tudo relacionado. Se você digitar rabo do dragão, ele vai te trazer lá a última notícia. Do lado do André ali, ó, do lado do André, aqui, do lado aqui do André, do outro lado, né? É pra cá, não, é pra cá. Eu não sei onde eu tô na tela, não sei se é pra cá ou se é pra lá. É pra cá, não é pra cá, você tá do meu lado. Eu tô pra cá, eu aponto pra minha direita. Aponta pro lado contrário. Então é aqui, gente, aí vai aparecer aí o TPC, apareceu o TPC Notícias aí. Acessa lá, modéstia à parte, tem muito conteúdo bom, gente, olha, com todo respeito, tem muito conteúdo bom, os colaboradores, tem uns colunistas que mandam matéria pra gente, tem uma novidade a caminho aí que o pessoal vai gostar, principalmente destinado a história de Cubatão. Tô quase conseguindo um negócio legal. E esse do Rabo do Dragão aí é interessante, porque a saída, Márcio, ficou muito boa, tá? Quem tá na região do Casqueiro e quiser sair, meu amigo, não tem mais aquela de pegar a Avenida Brasil, atravessar, pegar um trechinho pra esquerda pra subir. Eu gostei da questão da Anchieta. Sim, não, mas só da Anchieta não. Valeu 72 milhões? Gastou-se 72 milhões? O orçamento era 72 milhões. Então. Ou passou-se 72 milhões. Agora, foi um erro de projeto? Se foi um erro, a quem cabe a culpa? Porque são 72 milhões gastos. Esse dia eu estava vendo na internet, tem uma... antes de se chamar Rabo do Dragão, ele chamava de Rabo do Dinossauro. Rabo do Dinossauro. Bom, gente, quero agradecer. Obrigado. Desculpa a gente se estender, é que tem muita matéria mesmo, tem muito conteúdo, acessa lá. Obrigado mais uma vez, Márcio, agradeço a você, agradeço sempre a Maria Clara por cuidar da gente aqui, fazer a coisa acontecer. Hoje nós tivemos aqui, eu vou mostrar, não sei se eu posso falar, nós tivemos hoje um telespectador especial que ficou comigo aqui, grudado na câmera aqui, desde o início da transmissão. Eu tirei uma foto, tá? Obrigado, você que tá aqui, tá olhando pra mim, e você que tá em casa, muito obrigado. Acessa aí as nossas redes sociais, acessa o canal, portal rv1.com.br, que é onde fica o conteúdo aqui do site. Os drops sobem daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho os drops daqui a pouco vão estar lá disponíveis e vocês vão se deliciar. Tem muito conteúdo bom, cara. Modéstia à parte, a gente produz conteúdo de qualidade, viu? Nós precisamos superar aí o tal do Mega Tubarão aí, que esse vídeo aí já vai bater 8 mil quase. E vai sair um 2, né? Já saiu? Não, é o do 2. Esse do 2 aqui. Já saiu, né? Já saiu o 2. Eu tenho que assistir, pô. Não assisti ainda não. Inclusive aí o intervalo com o Mega Tubarão tá batendo... Parabéns, é claro. Eu sempre assisto seus conteúdos, eu gosto muito. Tá eu acho legal isso. Atrás lá, né? A gente tem que agora correr para alcançar o tubarão. É isso aí. 11h18, agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Acompanhe os conteúdos do Virtual News, também acesse lá o TPC Notícias para você ficar inteirado. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante e muita coisa instrutiva, viu? Para você ter um conhecimento a mais, é sempre bom. É lógico, conhecimento não ocupa espaço, gente. 11h18, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Um abraço para a Pitica. Solidariedade, Pitica, grande abraço. 11h18, até amanhã, se Deus quiser.